Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus esteja no seu coração. A palavra de hoje, eu quero falar sobre o que é a verdade. O que é a verdade? Porque foi essa pergunta que Pilatos fez a Jesus um pouco antes dele ser condenado à crucificação. O que é a verdade? Essa pergunta ainda ecoa em muitos corações em pleno século XXI. Inclusive, e talvez, dentro das próprias igrejas evangélicas. Muito bem. O texto é João, Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 36 em diante. Do 36 ao 38. Eu vou focar mais no 38. Mas você pode ler o 36, o 37 e o 38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. O que é a verdade? E diante dessa pergunta de Pilatos, nós só podemos responder olhando o versículo 36, para entendermos o que é a verdade nos lábios de Jesus. Disse Jesus, versículo 36, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é desse mundo. Então, qual é a verdade? A verdade é que o reino de Jesus não é deste mundo. Ou seja, não é um reino físico, não é um reino político, é um reino espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual. E ele começa a reinar em nossos corações, quando nós o aceitamos como rei e nos submetemos a ele. Então, essa é a primeira verdade. O reino de Jesus e o reino de Deus não é deste mundo. E a segunda verdade? A segunda verdade está no versículo 38, ou melhor, 37. Pilatos pergunta e afirma a ele: então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, agora com a segunda, o segundo significado da verdade. Ele diz assim para Pilatos: tu dizes que eu sou rei. Por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Está vendo? Então, segunda verdade, Jesus de fato é rei. Ele não desmente aqui, ele não nega para Pilatos que ele é rei. Ele fala, tu dizes. No entanto, para isso eu nasci e para isso eu vim. Para quê? Para ser rei, para governar o mundo espiritual, para estabelecer o reino de Deus espiritual nos corações dos homens. Ele veio para isso. Segunda verdade, então, o segundo conceito de verdade nesse texto, nesses 3 versículos, primeiro Jesus, o reino de Jesus, o reino de Deus, não é deste mundo. E a segunda afirmação, Jesus de fato é rei. O Senhor, o Mestre, o maioral, ele é rei. E a terceira verdade dessa resposta de Jesus sobre o que é a verdade, ao versículo, o que ele diz no final. Versículo 37. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, terceira verdade. A primeira é o reino de Jesus e o reino de Deus não é deste mundo. A segunda verdade. Jesus, de fato, é rei.
Terceira verdade. Os que são da verdade ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Os que são da verdade ouvem as palavras de Jesus. Ouvem Jesus falar. Você entende porque tem muita gente que está na igreja, mas não é da verdade? Porque ela não escuta Jesus falar. Ela não ouve Jesus falar. Ela ouve os seus próprios sentimentos, as suas próprias vontades. Ela dá atenção aos seus próprios sentidos e ignora aquilo que Deus tem e está falando a ela, porque ela não aceita a mudança. Ele se caracteriza por não ser de Deus, pelo fato de ele não dar atenção à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, a despeito de tudo que ele tem ouvido e aprendido, ou ela. Compreende? Então, que Deus abençoe você nesta hora, te dê a graça de se manter nessa única verdade. Pilatos perguntou, o que é a verdade? E Jesus explicou. E eu não sei se Pilatos entendeu, mas eu espero que você entenda nesta hora. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.